Eu acabei de terminar de ler esta obra, Sagarana, de João Guimarães Rosa, e eu achei ela muito, muito bonita. Uma leitura muito prazerosa, muito gostosa, muito tranquila, por vezes aí truncada num regionalismo muito específico, mas até divertida e cômica, e num todo foi uma experiência muito, muito boa para mim. Eu quero trazer para vocês um pouco disso que eu senti, contar para vocês um pouco de Guimarães Rosa, um pouco de Sagarana, e um pouco de mim lendo tudo isso. Meu nome é Thiago Taitz, você está assistindo aos Panguás. E hoje temos aí com o Bibliotec, temos um review literário. Nesse caso, uma leitura simples que eu acabei de realizar. Fica até o final do vídeo para conhecer um pouco mais de Sagarana e de Guimarães Rosa. Bem, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, Guimarães Rosa é um autor nacional da terceira fase do modernismo, então ele não é tão antigo, mas também já deixou faz um tempo. Guimarães Rosa, ele tem uma literatura clássica por ser regional, literatura regional, muito regionalismo. Então, quando você lê suas obras, você tem até por vezes muita dificuldade de entender. O vocabulário parece um outro português, você sente que é um outro português que eles estão falando, sendo que na verdade é o interior de Minas Gerais, em especial aqui de Sagarana. Então, é a sua própria língua, mas você chega a não entender. Então, eu acho a profundidade com a qual Guimarães Rosa consegue trazer em seus livros essa realidade que muitos de nós hoje em dia nem sequer conseguimos sonhar com. Eu acho isso sensacional, Guimarães Rosa. E, bem, isso é marcante ao longo de todo este livro. Eu já li outro livro de Guimarães, é uma coletânea de contos, que se chama Primeiras Histórias. E não tive tanta dificuldade quanto tive aqui com Sagarana. Por vezes, as novelas aqui de Sagarana, que é uma coletânea de novelas, para quem não sabe, novela não é tão grande quanto um romance, não é dividido em capítulos, mas não é curta como um conto. É um meio termo, assim, por assim dizer. E eu tive muita dificuldade com descrições assim, mais de uma página só de nome de boi, nome de cor de gado, nome de planta, de bicho. Assim, Guimarães Rosa tinha um conhecimento de vocabulário de fauna e flora que me espantou. E foi até um entrave para mim compreender várias partes. Mas assim, você não precisa realmente saber exatamente qual a cor que ele está querendo dizer. Aliás, lendo este livro fez parte de uma leitura minha que eu coloco numa leitura de sossego. Diferente, por exemplo, de Duna, que é uma leitura de ficção que eu realizei. Mas eu fui anotando, fui compreendendo, fui grifando, ou seja, mais calma. Guimarães Rosa, de fato, só sentei e li. Não me propus a fazer análise nenhuma, não me propus a fazer anotações, até porque é um livro emprestado da biblioteca. Então, só dando detalhes aí para vocês entenderem como foi minha jornada por este livro, foi nesse sentido, né? Eu não fiz nenhum estudo aprofundado e não tinha nenhum propósito em mente, além de conhecer mais Guimarães Rosa, me deliciar com a sua leitura e dar boas risadas e refletir sobre a vida. Em seus textos muito regionais, algumas questões da vida sempre aparecem, algumas mais simples, outras um pouco mais complexas, outras que fogem um pouco da minha realidade, mas de modo geral, todas elas têm muita vida. São enredos não tão familiares, no sentido do que a cultura pop atual tem nos oferecido. São enredos regionais que são muito mais reais, muito mais verossímeis, até porque provavelmente aconteceram na Guimarães Rosa. Algumas histórias que são, a maioria é inventada, algumas são inspiradas em acontecimentos reais. E o interessante, que é uma das coisas fantásticas do Guimarães Rosa, é como ele dá vida às coisas e dá humanidade àquilo que não existe humanidade. Ele dá vida a burros, ele dá vida a gados, ele dá vida a bichos. Ele traz um pouco de magia para a história toda. Então, essa parte mágica que é tratada como se fosse do mundo real ainda, é uma coisa realmente que
é como se fosse uma ficção não fantasiosa. Então Guimarães Rosa fica aí no meio termo e de fato você sente que está ouvindo contos, histórias narradas por pessoas que de fato acreditam nessas histórias, que não se propõem a ser fantasiosas. Umas são bem claras, que são inventadas, mas não que elas são fantásticas. São inventadas no sentido de que não aconteceram, mas não de que não poderiam ter acontecido. Como é bem interessante na última novela, A Hora em Vez de Augusto Matraga, tem um trecho que ele fala assim: isso aconteceu de tal tempo, durou 6 meses, 6 anos e meio. Algo assim, ou 6 meses e meio. Bem contado exatamente, porque isso é uma história inventada. Então, como é uma história inventada, o narrador poderia dar a duração exata do tempo. E nisso entra aí um ponto de humor, eu acho, eu tenho muita risada. Dei muita risada em vários trechos do livro. Em uma conversa que vemos na seguinte novela, em Minha Gente, o eu lírico conversando com seu amigo, jogador de xadrez, e é uma conversa tão sincera, com alguns xingamentos ali pra lá e pra cá, poucos, mas assim, é um diálogo que aconteceria, sabe? Então, acho que Guimarães ele tem um dom para realmente narrar a vida. Ele sabe narrar a vida. As formas como ele apresenta os cenários, os personagens, são muito bonitas. Você realmente tem vontade de querer imaginar aquilo tudo. Claro, como eu disse, eu achei o entrave a extrema caracterização. Tive muita dificuldade. Não conhecia nem 1% das plantas ou das cores de bois que ele diz aqui. Isso me foi um pouco dificultoso. Mas não me impediu. Os diálogos são muito reais e como você está lendo, você fica até confuso, porque tem muita gente numa sua conversa, você de fato, e ele apresenta assim como se fosse, você sente o ritmo, né? Tem um ritmo, Sagarana tem um ritmo, não é uma leitura parada. Você vai lendo, você sente o ritmo. A leitura é cadenciada, mesmo que não tenha nenhuma marcação de ritmo aqui. Eu acho isso assim muito interessante. Então, vamos lá, vamos passar por cada uma das novelas para eu ir comentando com vocês. A princípio, vamos lá. O Burrinho Pedrez é a que abre. Eu gostei, é trágica no final, mas apresenta muito bem um cenário que eu nunca vou ter ideia, né? Um cenário de tocação de gado. Nunca experienciei, mas lendo isso daqui eu pude contemplar um pouco disso. A Volta do Marido Pródigo, você tem o Eulálio, o protagonista, é um personagem muito carismático, muito engraçado e muito, muito carismático. Sarah Palha é um pouco mais pessoal, mostrando a vida de duas pessoas que estão na beira da morte por conta de uma doença, e seus diálogos, suas conversas, e como eles têm a capacidade de brigar, mesmo nesse estado de um só tendo a companhia do outro. Duelo, mostrando assim como alguns dilemas da vida, e um mata o outro, mata o errado, e isso é cômico, é trágico, e um persegue o outro, e um desiste. Assim, é uma história que realmente te embala, você quer saber como vai acontecer e te surpreende no final, como de fato as coisas acontecem, como uma outra pessoa aparece na vida um do outro. São Marcos, que mistura um pouco de fantasia, te deixa encafifado. Corpo Fechado. Corpo Fechado é interessante, que de fato um milagre ali para acontecer no final. Conversa de Bois, que eu demorei para entrar no ritmo, mas aí você também tem uma parte muito fantástica, e você acompanha a vida de um garoto no meio no meio do sertão. E bem, a hora veio de Augusto Matraga. De fato, uma jornada do herói um pouco desconcertante e diferente. E assim, bonito ver um personagem mudando tanto assim. Essas histórias, eu quando leio, termino uma delas, assim como quando terminava os contos de primeiras histórias, sentia muita vontade de pesquisar mais, de ler alguém comentando sobre. Porque de fato, lendo assim, muita coisa passa batido. Mas enquanto lia, vários trechos me chamavam muito a atenção e eram muito bonitos de se apreciar mesmo. É um jeito de escrever muito característico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse trecho aqui da história de Eulálio, marido pródigo, mostra como Guimarães Rosa é um exímio utilizador, não sei,
falador, falante da língua portuguesa. Eu achei esse texto aqui fantástico. Então, não precisa de contexto nenhum. O jeito como eu começar a ler para vocês, vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Um parágrafo inteiro, venham comigo. Major Anacleto relia, pela 23ª vez, um telegrama do compadre Vieira, prefeito do município, com transcrições de outro telegrama do secretário do Interior, por sua vez inspirado nas anotações que o presidente do estado fizera no anteprimeiro telegrama de um ministro conterrâneo. Ou seja, aqui a gente já vê uma forma caricata, humorística, irônica, sarcástica de apresentar a política daquela época. Ele diz assim: e a coisa viera vindo, do estilo dragocrático, mandológico, coactivo ao cabalístico estatístico, daí para o messiânico palimpséstico parafrástico, depois para o cozinhativo compadresco recordante, e assim, de caçarola a tigela, de funil a gargalo, o fino fluido inicial se fizera caldo gordo, muito substancial e eficaz. Tudo isso entre parênteses, para mostrar uma das razões porque a política é ar fácil de se respirar, mas para os de casa, que os de fora nele abafam e desistem. Não, mas para os de casa, que os de fora nele abafam e desistem. Major Anacleto tomava pó, corniche em punho. Esses adjetivos que ele inventa, essas caracterizações, essa sagacidade para nomear as coisas. Sagacidade para nomear as coisas. Eu acho que é isso que Guimarães Rosa tem demais. Ele enxerga a vida, ele retrata de uma forma irônica e inusitada. Você vê a vida por outro ângulo. Você vê ângulos que você nunca poderia ter visto. E se os visse, seria muito diferente. Porque você tem lido por um ângulo inusitado. É a forma como Guimarães viu, como Guimarães criou. E ele passa exatamente isso que é dele, não é de mais ninguém, porque ele inventou essas palavras. Eu acho isso aí o auge de Guimarães Rosa. Então, valeu a pena ter lido Sagarana? Muito. Empolgou bastante. Fiquei muito feliz lendo, assim, tranquilo. A leitura que eu vim fazendo durante meus cafés da manhã. Então, sento, vou comendo e lendo. Às vezes rindo, às vezes um pouco impactado, às vezes quebrando a cabeça para entender. Uma leitura, assim, com altos e baixos, bem movimentada, cheia de muita coisa. Não digo realmente que eu vou levar para a vida algumas dessas novelas. Não foi o livro mais impactante. E muito não é impactante, mas são boas histórias que valem a pena serem lidas. Eu acho que se alguém simplesmente resumisse essas histórias, elas não teriam muito de especial. Não teriam muito. A sagacidade, a beleza toda em Guimarães Rosa está em como ele escreve. É o que eu tenho sentido, pelo menos. Tenho vontade aí de analisar algumas dessas obras, ver alguns vídeos, ler alguns artigos, principalmente artigos, muito melhor do que vídeos. E provavelmente tenho quase certeza que eu vou aprender bastante. E vou dar uns... era isso que essa obra dizia. Principalmente com Augusto Matraga. Estou ansioso para pesquisar um pouco sobre Augusto Matraga e enxergar o que eu não enxerguei. Guimarães Rosa é profundo, tenho que admiti-lo. E bem, tão empolgado que eu vou começar a ler Grande Sertão Veredas, que está ali em cima já, esperando para ser continuado por mim. Então, pessoal, esse aí foi um review curtinho, um pouco longo, mas não sei se acabei divagando demais. Mas de modo geral, eu recomendo sim, leiam Sagarana, tá bom? Leiam Sagarana, leiam Guimarães Rosa. É um desafio que vale a pena e inspira a usar um português diferente do que a norma diz. Um português, inglês, olha o que eu tô falando. Um português muito mais vivo do que o esperado. Muito mais vivo do que sobrevivente, tão somente. Este foi Guimarães Rosa e este sou eu, Thiago Taitz, apresentando para vocês uma das leituras que fiz. Este foi o nosso primeiro review literário, primeiro comentário de um livro que eu acabei de ler. E você está assistindo aos Panguás. Eu sou o Panguá Bibliotech, o leitor estratégico, aquele que fala de livros, de leitura e de várias dicas. Vou ficando por aqui, mas peço para você deixar aquele seu like, muito importante para a gente. Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, deixa o comentário que você quiser, que a gente vai ler. Gostou dessa garana? Ficou empolgado? Acho que merece uma leitura? Deixa aí no chat que a gente conversa um pouquinho, beleza? Temos vários vídeos já postados e sobre leitura, bastante coisa também. Fique ligado que vai ter muito mais Guimarães, vai ter muito mais leitura, muito mais reflexão
boa para trazer por aqui, tudo bem? Vou ficando por aqui. Até mais e tenha um ótimo dia.